Indica apenas os pontos principais do documento, não apresentando dados qualitativos, quantitativos. De modo geral, não dispensa a consulta ao original. Então, assim, pessoal, esse resumo, né, eu posso dizer assim, que esse resumo que está no âmbito aqui da informalidade, né, de fato ele não dispensa, né, o original. Então, você precisa ler o documento que está sendo resumido para entender do que se trata. Porém, hoje, na aula, eu quero que vocês foquem mais nesse resumo aqui, que a própria ABNT está chamando de resumo informativo. E o que seria isso? É um resumo que informa ao leitor finalidades. Por finalidades, vocês podem entender, então, objetivos, né? Então, é um resumo que fala, né, na sua escrita, quais são os objetivos daquele trabalho, daquele escrito. Depois, vocês têm aí metodologia, resultados e conclusões do documento, de forma que o resumo, inclusive dispensar a consulta ao original. Pessoal, o resumo informativo, e que eu estou chamando aqui de resumo formal, ele é tão importante, mas tão importante para a elaboração do trabalho de vocês, que ele de fato, né, ele precisa conter tudo. Ele precisa conter todos os elementos que são elementos obrigatórios para que ele seja considerado um bom resumo. A gente tem, né, recentemente nós tivemos alguns alunos que se formaram no curso de vocês, só quatro alunos, é uma pena, e é muito engraçado, né, porque dos quatro, três alunas, três acadêmicas, né, então para quem pensa que computação não é uma coisa de mulher, é uma coisa de mulher sim, então o curso de Colinas prova isso, né, vocês têm aí 75% do grupo que se formou esse grupo de 75% é composto por mulheres. Então, meninas, a computação é uma área, sim, para vocês. E aí, dentro, né, desse grupo de 4 acadêmicos, uma orientanda era minha, né, foi minha orientanda. Eu não sei se vocês conhecem ela, porque, assim, Colinas é uma cidade que todo mundo conhece todo mundo, né, a Jaqueline Souza Costa. Agora eu vou passar para fofoca agora, né, a Jaque, eu chamo ela de Jaque, uma aluna ótima, claro, enfim, fez um trabalho muito legal, inclusive, e tanto que a nota foi boa, né, a nota dela. Mas o que eu sempre dizia, e a gente conversava, eu conversando com a Jaque, eu dizia o seguinte, virou um caso de família agora, né, dizia, Jaque, o seu resumo tem que ser perfeito, né, a banca tem que ler esse resumo e dizer, olha, aqui não falta elementos. E aí foi muito interessante, porque um dos avaliadores, né, do trabalho da Jaque disse o seguinte na avaliação, a conclusão falta, né, tá faltando, precisa colocar mais alguma coisa. E aí eu dizia para a Jaque o seguinte, que no resumo informativo, né, os resultados e as conclusões, grifei aí para vocês, nessa parte aí, vocês podem, de fato, às vezes, não colocar tudo, porque a função do resumo também, além de apresentar todos esses dados que são dados obrigatórios, a função do resumo também é, digamos que, seduzir o leitor para que esse leitor decida continuar lendo o texto de vocês. É a sinopse do TCC, como a Anne acabou de dizer aqui, mas é também uma espécie de convite, né? E é uma insinuação. Você vai ter que dizer no final, então você não pode dizer tudo. Né? E aí eu dizia para Jaque, a gente não vai atender, né, esse professor da banca, né? Porque a gente não vai mudar muito, né, o seu resumo no final, porque ele está deixando, né, essa atmosfera de convite, né, que a gente quer para o seu resumo. Então, nesse sentido, a gente não colocou mais coisas, né? Então, assim, a única coisa questionável aqui é o âmbito do resultado e o âmbito da conclusão do documento. Né? As outras partes, não. O objetivo tem que ter, tudo tem que ter, né? Metodologia e, às vezes, teoria e tudo mais. Eu vou descer um pouco mais aqui
para que vocês vejam o seguinte, como é que deve ser apresentado, então, esse texto que é o resumo de vocês, né? Olha, no 3.1, vocês têm a seguinte informação. O resumo deve ressaltar o objetivo, o método, os resultados e as conclusões do documento. A ordem e a extensão desses itens dependem do tipo, né? Se é um resumo informativo, indicativo e do tratamento de que cada item recebe no documento original. Tem uma outra coisa, pessoal. Muitas vezes, vocês fazem resumo para enviar para evento, né? Quem estudou, quem conhece mais de perto o Instituto, conhece a nossa jornada, né, de iniciação científica e tudo mais, que se chama GICE, que é um momento muito legal, inclusive, para quando era presencial, era um momento legal para vocês conhecerem os outros campi, né? Então, assim, a galera ia para Dianópolis, Araguatins, era uma farra total. Quando voltar presencial, então fiquem atentos para vocês participarem, né, dessa jornada e tudo mais. Então, vocês vão escrever os resumos de vocês. Porque, assim, vocês não vão ganhar diária, né, se vocês não estiverem apresentando trabalho, né? Então, assim, para ganhar a diária do Instituto, você tem que ir apresentando trabalho. Então, já fica a dica aí para vocês, né? Quem quer ir apresentar o trabalho, elabora aí um resumo, tudo mais, tal, manda, né? E aí vocês vão conseguir a apresentação, a aprovação ou não desse trabalho, e logo em seguida, né, o Instituto geralmente tem ônibus, geralmente tem uma facilitação, digamos assim, para que o aluno vá de fato, né? É praxe, né, do Instituto facilitar a ida do estudante. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, que cada evento, às vezes, muda as normas do resumo. Então, você precisa ficar muito atento ao que diz o evento. Você, quando é revista, você precisa ficar atento ao que diz a revista, porque as normas, de fato, elas mudam, né? E aí, você precisa atender não a ABNT, literalmente. Você vai precisar atender o quê? Você vai precisar atender as normas do próprio evento, né? Então, assim, o que você precisa fazer é ler com muita atenção aquilo que está pedindo o regulamento do evento, que vai te aprovar ou não, né? E, pessoal, tem uma coisa muito grave nesse sentido, é porque se o resumo do evento tem que conter no máximo 300 palavras, dependendo do evento, se você coloca 300, sei lá, 300, se você passa uma palavra, às vezes o seu resumo não é nem lido, a pessoa vai te reprovar e não vai ler seu resumo, né? Vamos lá para o 3.2. O resumo deve ser precedido de referência do documento, com exceção do resumo inserido no próprio documento. E aqui eu vou dizer o seguinte, isso aqui não vale para artigo, para monografia e tudo mais. Por quê? Porque geralmente o resumo ele já vem no corpo do texto, né? Então você não precisa dizer, né, que esse resumo está resumindo o artigo tal, né? Você não precisa colocar a referência do documento. O resumo deve ser composto de uma sequência de frases concisas, afirmativas e não de numeração de tópicos. Recomenda-se o parágrafo único. E aí vocês vão perceber o seguinte, que de modo geral, né, quando você tem acesso a um resumo, o resumo é um bloco só escrito. É como se você pegasse e escrevesse alguns parágrafos dentro de um bloco só, inclusive sem espaço, né? Se você vai escrever pouco, se você vai escrever frases diretas, se você vai ser sucinto, se você precisa resumir, isso significa que é bem provável que qualquer erro, qualquer errinho apareça, né? Então, assim, o problema de você escrever pouco é que o erro ele aparece muito fácil, né? Então, por isso que o resumo tem que ser bem cuidado, né? Ele precisa ser bem avaliado, né? Na hora que você está escrevendo, mas na hora que você vai entregar. A primeira frase deve ser significativa, explicando o tema principal do documento. A seguir deve-se indicar a informação sobre a categoria do tratamento, né, se é um estudo de memória, se é uma análise de situação, análise de documentos, e por aí vai. O que esse 3.3.1 está dizendo? Que, geralmente, você já coloca, eu vou escrever no chat aqui, este artigo analisa
vou colocar uma maneira de você fazer uma entrada, digamos assim, de um artigo. E é uma maneira muito burocrática, né? Este artigo analisa a importância do uso do computador para acadêmicos, aí eu vou, né? Para acadêmicos da licenciatura em computação durante a sua formação. Então, assim, nessa frase, você já fez, né, o objetivo, você já disse o objetivo, que é analisar, né, a importância que os acadêmicos do curso de licenciatura dão, né, que eles atribuem, esses acadêmicos atribuem, para o uso do computador na própria constituição do curso. Beleza, aí vocês podem continuar. Para isso, avalia, né, quem avalia? O artigo, né? Para isso, avalia uma série de questionários elaborados de maneira aberta e tudo mais, enfim. Os questionários foram enviados. Então, a partir daí, vocês vão percebendo, né, que o resumo ele vai descrevendo o objetivo, ele vai descrevendo o método, né? Quer dizer, você construiu uma pesquisa. Essa pesquisa ela foi, digamos, conduzida com os acadêmicos do curso de licenciatura em computação, e agora, então, esse artigo que você está entregando, né, é um artigo que expõe essa pesquisa que você está escrevendo.